Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor nessa manhã. Peça a Ele que te dê revelação, sabedoria, entendimento da palavra. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, fala ao nosso coração, fala conosco. Nós queremos receber do Senhor aquilo que está reservado para nós, aquilo que o Senhor planejou para o dia de hoje. Nós abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais. Fala conosco, revela a Tua vontade, o Teu querer em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Coloca para mim Mateus capítulo 6. Em Mateus capítulo 6, Jesus faz uma série de ensinos e uma delas é sobre a oração. Quem está ali na projeção? Ok, deixa eu mandar aqui. E o Senhor, então, nos ensinando a orar, o que Ele diz? No verso 9: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Diga, tua vontade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Jesus nos ensinou, e essa aqui é uma oração para todos os filhos de Deus, que nós precisamos, nós devemos orar todo dia, pedindo que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Por quê? Porque nós temos uma tendência enorme a querer fazer a nossa vontade. Quem aqui já quis fazer a sua vontade e o Senhor insistiu para você não fazer? Então, significa que você é sensível ao Espírito Santo. O ímpio não tem isso. Ele simplesmente faz o que ele quer. Mas nós queremos a vontade de Deus. Então, é tão necessário nós aprendermos sobre isso. É tão necessário você, enquanto cristão, saber o que Deus planejou lá nos Salmos. O salmista diz que o Senhor escreveu todos os dias da nossa vida quando eles ainda nem existiam. O Senhor definiu, o Senhor projetou coisas excelentes, maravilhosas para nós. E por que é que nós vamos guiar a nossa própria vida? Não fazemos isso. Por quê? Porque nós temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, se esvaziou. Eu e você também nos esvaziamos de nós mesmos para que a glória do Senhor nos encha e a gente viva debaixo do propósito de Deus. Quantos creem nisso? Aleluia. Então, qual é a vontade de Deus para o seu casamento? A vontade de Deus para o seu casamento é que você viva em harmonia. Qual que é a vontade de Deus para a sua família? A vontade de Deus para a sua família é que haja unidade. O que é unidade? É uma alegria de sentar à mesa juntos e ter coisas para falar. Hoje, infelizmente, se você for num shopping, num restaurante, você vai ver famílias sentadas, mas cada um com o seu telemóvel na mão. Cada um com uma realidade diferente, cada um com um objetivo diferente. Cada um tem uma ideia diferente, um propósito diferente. Mas não era assim que Deus fez. Deus fez a família para ter unidade. Diga amém. Amém. Qual que é o propósito de Deus nas suas finanças? Prosperidade. Diga amém. Amém. Quem deseja a prosperidade do Senhor? Amém. Mas a prosperidade, ela vem junto com uma outra coisa, que é a generosidade. Por que Deus nos enriquece? Para a generosidade. Por quê? Porque o objetivo de Deus não é acumular você com riquezas. Porque Ele mesmo ensinou, não faça isso. Não acumula, usa, investe, principalmente no reino. A vontade do Senhor para a igreja, para o corpo de Cristo, é que a igreja seja ativa, que ela avance contra as portas do inferno. É isso que diz a palavra. A vontade de Deus para o seu ministério. Qual que é a vontade de Deus para o seu ministério? Para a sua liderança. Ah, mas eu não sou líder. Pois é, mas você acha que Deus tem isso para você? Se você disser que não, você está negando o seu próprio ADN. Ou, para o brasileiro, DNA. Porque nós somos agora semelhantes a quem? Jesus.
você agora tem uma atividade principal, que é ser um influencer espiritual. Vamos usar os termos modernos. Um influencer espiritual. Então, você foi designado para fazer discípulos. Eu quero ler com você, Efésios capítulo 4, nos ajuda a perceber isso melhor. A partir do verso 7, olha aqui que a palavra de Deus diz. E a graça foi concedida aos pastores, não é? E a graça foi concedida aos que oram, vigiam e se desviam do mal. E a graça foi concedida a alguns, os mais bonitos. Não porque eu e o Ricardo temos graça. Não é verdade. A graça foi concedida a cada um de nós. Diga, eu recebi. Graça de Deus. Segundo a proporção do dom de Cristo. Pula lá para o verso 11. Ele mesmo, diz a Bíblia, ele aqui está falando de Jesus. Jesus concedeu uns para o quê? Apóstolos, outros para profetas, e outros para pastores e mestres. Qual desse grupo você participa? Aí ele está falando já da totalidade. Então, um vai fazer tal coisa, o outro isso aqui, o outro isso aqui, ponto. Não tem os demais. Você está encaixado em um desses aí. Quem faz parte do reino de Deus aqui? Você acha que existe alguém desempregado no reino? Você já recebeu um pedido de oração? O irmão chega, pastor, ora por mim, porque eu estou desempregado no reino. Para Deus arrumar um emprego para mim. Não, não tem, porque você já foi chamado e qualificado, você já recebeu uma unção para isso. Então você está encaixado num desses grupos, num desses 5, está aí você. Amém? Talvez você não saiba ainda, tudo bem, mas esse é o seu propósito. Aí no verso 12, e por que então Jesus levantou pastores, apóstolos, mestres, profetas e evangelistas? Por que ele levantou? Está escrito aí a partir do verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos aqui? Tem um santo aí do seu lado? Então veja bem, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que você foi designado, você foi investido, você recebeu uma vida, você recebeu abundância, dons, talentos, unção, para aperfeiçoar esse irmão que está aí do seu lado. E o irmão que está do seu lado também vai aperfeiçoar você. Através da oração, da comunhão, de estar juntos e trabalhar juntos, obviamente. Então, vai entendendo o texto. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Ou seja, esse irmão que está aí do seu lado, ele recebe coisas espirituais para compartilhar com você, para que você desempenhe o seu serviço. Todo mundo aqui tem serviço. O seu serviço, desempenhe o seu serviço. E ele continua dizendo, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Verso 13. Até que todos, diga todos, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, vamos pensar aqui, hoje nós temos unidade de fé? Não necessariamente, porque às vezes alguém tem mais fé do que você. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que é propósito de Deus que a gente trabalhe junto, que a gente edifique um ao outro, ajude um ao outro, até que todos estejamos, tá certo? Estejamos, desculpa. Estão me filmando aqui, eu fico nervoso. Até que todos nós estejamos numa só fé, numa só palavra, num só posicionamento,
Você sabe, irmãos, isso só acontece no reino de Deus. Como eu disse agora há pouco, as famílias com 4, 5 pessoas não conseguem unidade. Nós aqui com 300, 400 pessoas, é possível nós pensarmos a mesma coisa. Por quê? Porque o Senhor está investindo em nós para isso. O Senhor está nos ajudando a isso. Então, esse que o texto diz, a unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Tudo isso vai acontecer quando eu e você soubermos quem nós somos e soubermos que nós estamos aqui para edificar uns aos outros, para ensinar o irmão que está aí do seu lado, para orar com ele, para dividir o peso, para ministrar uns aos outros. E aí o propósito de Deus é cumprido. E a consequência, mas lendo aí o texto, diz: para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, a sua parte, efetua o seu próprio aumento para edificação em si mesmo em amor. Então, o resultado de tudo isso que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: a igreja vai crescer, o corpo vai crescer, vai ser edificado, cada junta, cada um no seu lugar, cada um fazendo o que foi chamado para fazer, cada um com o seu dom, cada um com o seu talento, cada um com a sua voz, fazendo juntos, edificando juntos, o corpo de Cristo, edificando. Então, eu e você precisamos ter uma atenção para essa edificação. Então, a vontade de Deus é isso. Você recebe dons, talento, unção, e deixa isso transbordar para os outros. Então, você ganha pessoas, você edifica pessoas, você lidera pessoas, você influencia, né, pessoas, e a igreja cresce, os frutos aparecem, e a obra é feita. Lá em Atos 13, 22, a Bíblia diz o seguinte, Atos 13, 22, e tendo tirado a este aqui se refere a Saul, o rei Saul, e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, olha o testemunho que Deus falou sobre Davi. Ele diz: achei. Por que Deus diz achei? Porque ele estava procurando. Achei quem? Alguém habilidoso? Não. Alguém preparado? Não. Saul era muito mais preparado que Davi. Saul aponta para a força humana, para a natureza humana. Ele era forte, ele era bonito, ele era alto. O mais alto de Israel dava nos ombros dele. Isso é os olhos naturais, a escolha natural. Mas Deus não olha o natural, o externo, Ele olha o coração. Mas por que Deus diz então: achei Davi, homem segundo o meu coração? O texto já diz: Davi foi achado um homem segundo o coração, porque ele desejou e cumpriu fazer a vontade de Deus. Então, quem que é o homem ou a mulher segundo o coração de Deus hoje? É aquele que faz a vontade de Deus. Por isso é tão importante você fazer isso. Tem um exemplo clássico que eu sempre uso. Imagina que você foi instruído que você precisa fazer uma obra para agradar o Senhor. Amém, você abraça isso e fala: eu quero agradar o meu Deus, então eu vou decidir fazer um bolo para Deus. E aí você começa a fazer o bolo, você aprende com as boleiras aqui da igreja, que são maravilhosas, que a gente está esperando acabar o jejum para ver o talento. Viu? Tá a dica aí, ó. Terminou o jejum, amém. Então, você aprende a fazer o bolo, você decide então fazer uma universidade, tira um curso de gastronomia, vai lá para a França aprender com os melhores chefes do mundo, e aí você todo contente começa a fazer o bolo e gasta a sua vida inteira preparando para fazer um bolo para Deus. E aí você faz um bolo com recheio. Cadê a Lidiane para me ajudar aqui? Aquele creme branco, como é que é o nome?
É isso aí, um creme branco misturado com morango, com leite ninho em volta, pulverizado, umas coisas assim. Ah, vocês estão de jejum? É. E aí, com o recheio ali de baunilha, e de todo contente, chega lá diante de Deus. Fala, Deus, está aqui o bolo que eu fiz. Eu dei a minha vida por isso. Eu perdi os aniversários da minha mãe, da minha avó, não fui no enterro do meu pai, porque eu estava preparando aqui, está aqui o fruto do meu trabalho, um bolo de baunilha delicioso. Aí Deus pega o bolo e fala, que bonito, meu filho. Pena que eu gosto de bolo de chocolate. Não dá um negócio ruim assim? Você gastou a vida inteira fazendo algo para Deus, e chega lá no final, Deus diz, mas não era bem isso. Faltou só um pouquinho. Faltou você só ir nos cultos ali da videira para ouvir sobre propósito. Sabe, eu quero acertar naquele dia. Mas para eu acertar naquele dia, hoje, para eu fazer algo para o Senhor, eu preciso perguntar para Ele. Senhor, qual que é o bolo que o Senhor gosta? Como é que o Senhor quer que eu cuide das pessoas? O que é para eu fazer da minha agenda? O que é para eu fazer do meu dinheiro? O que é para eu fazer do meu casamento, da minha família? Desse tempo, de 24 horas do meu dia, o que é para eu fazer? Quais são as decisões que eu tenho que tomar? Qual que é o negócio que eu devo abrir? Aonde é que eu entro? Que curso que eu faço? Com quem eu caso? Eu tenho que perguntar isso para Deus. Porque quando chegar lá na frente, Deus vai dar testemunho a meu respeito. Vai falar, olha aí, é o Felipe, homem com o meu coração, que faz a minha vontade. Todos nós somos amados por Deus. O amor de Deus não tem distinção de um para o outro. Mas tem uns que fazem mais a vontade de Deus do que outros. Tem uns que agradam mais a Deus com as suas obras do que outros. A obra não salva, a obra não justifica. Mas ela pode sim agradar ou não a Deus. Quantos estão percebendo nessa manhã? Então, entender a vontade de Deus deve ser uma prioridade da minha vida. Então, Deus diz, achei Davi. Eu quero ouvir isso a meu respeito. Por que Deus falou achei? Porque Ele está procurando. Ele está procurando. Coloca aí para mim, João capítulo 4, verso 23. Jesus conversando com a mulher, ali no poço de Samaria, ele diz, mas vem a hora e já chegou, diga já chegou. Então, isso é para os nossos dias. Já chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. O Pai procura. Quem que é o adorador? Não é o que toca violão, não. Desculpa quem toca. Pode ser você. Mas o adorador, o verdadeiro adorador, é aquele que está preocupado com o desejo de quem ele está adorando. O verdadeiro adorador, ele coloca Deus no centro e fala, eu quero falar dele, eu quero cantar para ele, mas eu também quero andar junto. Eu quero fazer a vontade dele, eu quero ouvir os pensamentos dele, eu quero saber qual é o coração dele. Eu quero receber dele a vida, eu quero receber dele a instrução, eu quero receber dele tudo o que eu preciso. Esse é o verdadeiro adorador. Então aqui a Bíblia diz, Jesus está dizendo isso. Jesus está dizendo, o Pai procura. Será que Deus vai achar alguém aqui nessa manhã? Os olhos de Deus estão por toda a terra, diz a palavra. Procurando. Você sabe, Deus tem tanta coisa para nos dar. Deus tem tanta coisa para fazer na nossa vida. Deus tem tanto. Ele está procurando alguém que queira receber. Que Ele possa achar você aqui nessa manhã hoje. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero ser achado. Fala aí para o seu vizinho, eu quero ser achado. Agora, para você ser achado, então, é necessário você estar encaixado no propósito de Deus para a sua vida. E eu quero fazer uma pergunta, honestamente, responda para si mesmo.
Você está encaixado 100% na vontade de Deus para a sua vida? Não responda, só pensa. Você poderia fazer a oração que Paulo fez, dizendo: meus dias estão acabando, fiz o que tinha que fazer. A coroa já está reservada para mim. Paulo tinha certeza que tudo que ele fazia no seu dia a dia era a vontade de Deus. Nós precisamos ter essa convicção também. Eu preciso disso. Eu não quero chegar lá no final para ouvir que Deus não gostou. Eu não quero gastar minha vida para lá no final Jesus falou, foi quase. Se tem uma coisa que derruba alguém é ficar em segundo lugar, já viu? Tem a Olimpíada lá, os melhores do mundo. Aí tem o melhor do mundo. Mas tem o segundo melhor, mas o segundo melhor não interessa para ninguém. Ninguém. É a turma do quase. Quase venceu. Quase cumpriu o propósito de Deus. Quase fez discípulo. Quase multiplicou o dom. Eu quero ter consciência limpa de falar, eu estou fazendo a vontade de Deus. Se Jesus vier hoje, eu estou pronto. Estou com as malas, aliás, nem mala não tenho. Estou pronto para ir, por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que eu estou fazendo o que Deus mandou fazer. Mas todos nós precisamos ter essa convicção. Por quê? Se você não tem certeza ainda, é porque você está desencaixado. Então fala para o seu vizinho, sai da turma dos quase. Ah, pastor, mas eu não me sinto apto a fazer a obra de Deus. Se você não se sente apto, ok, existem várias razões para isso. Mas vamos imaginar que você foi chamado por Deus e não sente apto. Quem que está errado? Quem te chamou ou você? Eu, né? Fala eu. Se Deus te chama para fazer uma história com Ele, trabalhar com Ele, e você fala, eu não estou apto, então você chama Deus de mentiroso. Você está falando, Deus, o Senhor escolheu, mas você escolheu mal. Você errou. Não sou eu, era para ser outro. Mas, normalmente, você pensa que não está apto por conta da acusação. Irmãos, quem acusa você não é o Espírito Santo, não é Jesus, não deve ser nenhum de nós aqui. Quem acusa você é o maligno. É o maligno que diz que não pode. Ah, mas eu não consigo fazer a obra de Deus. É claro que a obra é de Deus. Entendeu? Se você conseguisse fazer, não era obra de Deus, era obra do Ricardo, do Rainer, do Felipe. Nós sempre somos chamados a fazer coisas impossíveis. Eu estar aqui pregando para você era impossível. Todo mundo que só para dar testemunho, a irmã subiu e falou, nossa, que nervoso, estou tremendo. E eu pensei, eu também. Eu nunca me acostumo com esse negócio. Eu gasto energia danada. Um dia eu pus um reloginho, quantas calorias. Cada palavra aqui é 600, 700 calorias por dia que eu gasto. E é bom, né? Por um lado é bom. Então você vai orar por alguém que está enfermo, é óbvio que não é você que vai fazer. Você vai orar por um casamento destruído, é óbvio que não é você que vai fazer. Você vai orar pela prosperidade de outro, é óbvio que você não tem poder de destravar a mente do mundo inteiro. É óbvio. Isso é uma obra de Deus. Ele chama você só para ser um instrumento dele. Nós estamos ali para dar glória a Ele. Nós somos como aquele jumentinho. Você lembra do jumentinho? Jesus chegando em Jerusalém, montado num jumento. E o jumentinho olhando assim, todo mundo tirando foto dele. Ele falou, uau, eu devo estar muito bonito hoje.
E o povo colocando folhas de palmeira para ele pisar. Ele falava, hoje eu estou abafando. Mas não é, jumento, é por causa de quem está em cima ali. É por causa de Jesus. A pessoa olha para você e fala, você tem um brilho diferente. Você não tem que falar, claro, estudei para isso. Não, é apontar Cristo. É falar, eu estou cheio de vida, você quer? Ele tem vida para você também. É dar glória para Ele. É crer que Ele está fazendo através de você. Então, o que é que te impede de fazer a obra de Deus? Não estou pronto. Pois é Ele que vai fazer. Mas eu estou cheio de pecado ainda. Pois é, mas Jesus já pagou por todos eles. Mas eu estou cheio de problema. E aí é igual quando Deus chamou Adão e Eva e eles se esconderam por entre as árvores, né, como se Deus não visse. Fizeram uma roupa de folhas de figueira como se Deus não visse, como se Deus não soubesse o que tem ali atrás da folhinha. Com vergonha de Deus, escondendo de Deus, como se fosse possível esconder de Deus. Você acha que Deus só olha para você quando você dobra um joelho em oração? Não, Ele está olhando para o seu tempo todo. Inclusive naquele dia lá que você faz algo que sabe que não é para fazer e faz assim mesmo, Ele está lá. Um dia no curso de casais, eu falei para os irmãos, antes de ter intimidade do casal, ora, vai ser cheio do Espírito. E a irmã falou, eu não, o Espírito Santo vai ver. Eu falei, mas ele tampa o olho nessa hora? Eu não sabia, não. Deus está vendo tudo. Se você está cheio de defeito ou não, Ele te chamou e é isso que importa. É você olhar para Ele, para o chamado, não para você. Ficar olhando para você é a mesma coisa de Adão e Eva olhar para a nudez e ficar com vergonha de Deus. Não faz sentido algum diante do Senhor essa atitude. Então pergunta aí, seu vizinho, o que te impede de fazer a vontade de Deus nos seus dias? Então, essa semana nós lemos aí, eu vou fazer um resumo rápido, de pessoas que foram chamadas por Deus. O primeiro, nós lemos isso, não sei se foi segunda ou terça, que foi o chamado de Pedro. Pedro era alguém que estava frustrado. Por quê? Você vê o comportamento de Pedro, você percebe isso. Naquela época, os judeus, é necessário você entender o contexto da época, porque é o seguinte, as crianças, os filhos dos judeus, eles tinham dois caminhos de vida. Eles podiam ser escolhidos para ser um sacerdote, um escriba, né, alguém que vai ensinar a lei, ou seguiam as profissões dos seus pais. E como é que isso era feito? Fazia-se uma seleção, lá pelos 12 anos da criança, normalmente, né, ele era avaliado, e se ele fosse aprovado para ser um sacerdote, por exemplo, um dos rabinos, um dos mestres da lei, o convidava para ele, então, seguir os caminhos. Mas se ele não fosse convidado para seguir um rabino, ele, então, voltava para sua casa e ia seguir a profissão do pai. Por quê? Porque isso era o normal da época. Não tinha escola, não tinha o governo ensinando as crianças igual tem hoje. Isso aí é tudo coisa do mundo. Por isso que a gente abriu a escola aqui para ensinar nossos filhos só o que precisa mesmo. Não, pastor, mas lá está ensinando matemática, química. Vai pensar nisso. Não está. Aqui também ensina matemática e física, mas tudo colocando Jesus no centro. Essa é a diferença. Bom, então tinha essas duas coisas. Quando ele não era escolhido para ser discípulo de um rabino, de um mestre, ele voltava a trabalhar e aprender a profissão do pai. Quando Jesus teve um encontro com Pedro, Pedro estava fazendo o quê? Pescando. Isso significa, então, que ele não foi escolhido para ser rabino. Ele não foi escolhido para andar com o mestre. Ele foi aprender a profissão do pai. Então, vamos dizer assim, que era alguém que estava frustrado. Porque quando Jesus chama ele, a Bíblia diz que imediatamente ele deixa tudo para seguir Jesus. Isso mostra que no coração dele tinha um problema. Qual que era o problema?
Rejeição. E nós passamos por isso. Às vezes o mundo nos rejeita, às vezes o seu próprio pai ou mãe te rejeita, às vezes você ouve uma palavra, mesmo num contexto de igreja ou da sociedade, na escola, que você não é ninguém, que você não vai dar em nada, que você só serve para fazer o mal, que você só traz resultado negativo. Então isso é uma carga que por vezes nós carregamos na nossa vida. Mas eu quero dizer que há alguém que te aceitou. Não importa se o mundo inteiro rejeitou. O único que poderia rejeitar mesmo é Deus, e Ele me aceitou. Então Jesus vai lá chamar Pedro. Pedro estava ali no barco, pescando. Jesus estava falando das multidões. As multidões estavam um aglomerado muito próximo. Jesus sobe então no barco de Pedro, fala: Pedro, chega um pouquinho para trás aí, para eu ter mais campo de visão aqui. Começa a pregar. E depois, Jesus fala para Pedro: Pedro, agora vamos pescar, joga essa rede lá. E Pedro fala o quê? Jesus? Pedro chama Jesus de mestre. Isso já mostra que ele admirava quem era Jesus. Mestre, eu pesquei a noite toda, não peguei nada. Mas o Senhor está falando, eu vou fazer em obediência. Você sabe que isso às vezes acontece na nossa vida? Isso aconteceu com Jonas. Deus falou para ele: vai lá abençoar a cidade de Lisboa. E ele foi lá para Porto. Aí deu tudo errado lá, ele voltou e abençoou Lisboa. Isso às vezes acontece com a gente. Deus fala para você fazer alguma coisa e você, por causa da sua mente carnal, não faz. Mas o Espírito não desiste de você. Ele continua falando: vai lá, lança a rede aqui, vamos fazer de novo. Tenta aqui, mas com o meu favor. Aí Pedro vai, lança a rede está com muitos peixes, ele tem que chamar ajuda para retirar todos os peixes da água. E nesse momento, olha o que o texto diz, Lucas 5:8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro aqui nessa hora estava lembrando de toda a rejeição da vida dele. Estava lembrando. É como se Pedro falasse: Jesus, eu sou alguém rejeitado dos mestres. Eu sou alguém desqualificado. Eu não fui aquela criança aplicada. Eu não quis saber da vida do reino. Eu não quis saber de estudar bem a Torá. O Senhor tem que afastar de mim. É engraçado que Jesus nem responde nada. Olha o que Jesus diz: pescador de homens, você vai andar comigo. Eu estou te aceitando agora. Lá atrás te rejeitaram, mas eu te aceito. Aos olhos das pessoas você não tem valor, mas para mim tem. Agora você vai trabalhar comigo. E o que Pedro fez? E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Olha o desejo de alguém que ele foi rejeitado, mas você sabe, no fundo todos nós queremos ser aceitos. No fundo todos nós queremos ser amados por alguém. Todo homem, toda mulher deseja isso. Mas isso não está nos homens, isso está em Deus, em Jesus. Jesus te aceitou, Jesus te amou, Jesus te chamou. E esse foi o chamado de Pedro. Lá em Mateus 4,18, é a mesma história de um outro prisma. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Nem voltou para despedir do pai. Nem pôs o barco no OLX para vender. Simplesmente falou: é isso que eu quero. Por quê? Porque acharam a pérola de grande valor. E aí desprezou tudo, vendeu tudo para ficar com aquela pérola.
Isso deve acontecer comigo e com você também. Quando o Senhor nos chama, nós precisamos largar tudo. O que é tudo? É tudo aquilo que brilhava aos nossos olhos, tudo aquilo que era comum à nossa vida, tudo aquilo que era esperança para nós, o que era prazer para nós. Lançamos isso tudo fora, porque agora encontramos a vida. A vida. Pergunta aí, seu vizinho, você já teve um encontro com o seu chamado? Depois nós temos o exemplo de Paulo. Paulo já era oposto de Pedro. Paulo era o jovem prodígio. Paulo era aquela criança aplicada, que sabia tudo. Até os 12 anos, um menino desse, entre os judeus, ele sabe os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Toda a lei, sabe tudo. E você com dificuldade de achar Amós na Bíblia? Abacuque. O menino sabia tudo. Ele era aprovado por todos. Só não era aprovado por Jesus. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, diz a palavra? O que adianta ter os aplausos do mundo e não ter o aplauso de Deus? O que adianta viver uma religiosidade que aparentemente é bonita, mas por dentro é podre? E Paulo fala a respeito de si mesmo. Lá em Filipenses, capítulo 3, verso 4, coloque aí para mim, por favor. Diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer um outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. E fariseu aqui significa que ele era extremamente aplicado, porque os fariseus eram os que mais entendiam da lei. Quanto ao zelo, ele perseguia os cristãos em nome de Deus, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Olha o zelo. Ele diz, não é possível que esses cristãos estão fazendo isso. E fazia isso, zeloso, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele era o quê? Irrepreensível. Paulo era irrepreensível. Ninguém poderia apontar o dedo e dizer que ele estava errando, de acordo com a lei. Mas aí o que ele diz? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda. Diga perda. Por causa de Cristo. Sim, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como lixo para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Paulo está falando tudo isso que era bom, tudo isso que era aceitável pelos homens, tudo isso que parecia ser uma ótima pessoa, com uma boa força, com boa intenção, perdi tudo porque encontrei a perfeição. Eu não era perfeito, eu não era íntegro, ainda que cumprindo toda a lei, não era. Porque você sabe, nós não somos. Porque existem leis que você cumpre, mas não significa que você é bom. Muito provavelmente que quase todos dessa sala aqui não tenham nunca matado alguém na vida. Mas você já quis matar. Sim ou não? Não matou porque é proibido. Ia ser preso. E você não quer viver na cadeia, então você fala, não, então eu prefiro não matar. Mas se não tivesse lei, você matava. Seja honesto. Ah, não matei, sou uma pessoa boa porque não matou? Não, a maldade está impregnada na carne. Então Paulo falou, quanto à lei eu era irrepreensível, mas o coração era podre. E ele encontrou Cristo e considerou tudo aquilo lixo. Pergunta aí, seu vizinho, você já encontrou Cristo? Pergunta para o outro, fala, você já perdeu alguma coisa por causa de Jesus? Sabe, nós precisamos ter essa experiência de comparar aquilo que a gente tinha e aquilo que o Senhor Jesus nos deu.
e falar tudo antes era lixo, era refúgio. Agora sim eu tenho um valor na minha vida. Agora sim encontrei a minha vida. Aleluia. Depois nós temos o exemplo de Samuel. Samuel, com 12 anos de idade, mais ou menos, foi chamado por Deus. Mas Samuel era aqueles cristãos que não conseguiam ouvir, discernir a voz de Deus. Por quê? Porque era imaturo. Você sabe, às vezes você não consegue ouvir a voz, você não consegue discernir, porque falta ainda o que nós chamamos de comunhão com Deus. O que é a comunhão com Deus? Oração. Ah, pastor, não consigo ouvir a Deus, mas você está orando? Não, não estou orando, então não vai ouvir. Não consigo compreender a palavra, mas está lendo? Não está, então não vai entender. E aí, Samuel precisava de alguém para traduzir para ele, que ali no caso foi Eli. Eli não era uma boa referência na época. Eli foi aquela pessoa que já tinha virado religioso, já tinha perdido o rumo. E Deus queria levantar Samuel no lugar dele. Tem um negócio ali que é do vizinho de cima, mas não vai explodir não, pode ficar tranquilo. Vai acabar, quer ver? Aleluia. Essa semana eu vou conversar lá com o vizinho, porque esse é do prédio de cima. Deve estar com algum problema. Aleluia. Samuel, então, era aquele irmão que precisava aprender. Sabe, se você é novo na fé, ou se você é imaturo, e todos nós devemos ser honestos para perceber imaturidade em diversas áreas da nossa vida, nós precisamos de ajuda de outros irmãos que vão nos ensinar isso. Então, Eli ajudou Samuel a ouvir e conversar com Deus. Sabe, nós precisamos desenvolver essa comunhão, você precisa ter uma devocional que funcione na sua vida. Porque senão você sempre vai ser um crente dependente da revelação do outro, dependente da interpretação do outro. E aí vem uma pessoa aqui, imagina que vem um profeta aqui, como existem muitos aí no Brasil, por exemplo, aqui tem alguns também, que eles profetizam sobre a sua vida, e isso é de Deus, não estou fazendo crítica. Eu estou fazendo crítica só a quem recebe. Por quê? Porque vem o profeta e diz, você fez isso e fez aquilo, e pensou aquilo outro, e não sei o quê, mas Deus está falando isso, aquilo. Aí ele chora, ele fala, agora ouvi a Deus. Não, ele ouviu o homem, ele ouviu alguém que ajudou ele, mas ele pode ouvir de Deus também. Não estou dizendo que você deve ser independente, nós precisamos sempre uns dos outros, sempre. Mas você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa aprender quando Deus fala com você. As intuições que tem no seu espírito são desenvolvidas no seu relacionamento diário com Deus. Amém? Pergunta ao seu vizinho, como é que está a devocional? Sem acusações. Pastor Harnes, 6 horas da manhã, ora com os jovens. Eu, 7 horas da manhã, oro com todos. Mas não tem lá 300 pessoas me ouvindo. O que você está fazendo nessa hora? Poderia ter, para a gente orar junto. Aleluia. Então, diga aí para o seu vizinho, você foi chamado. Não vai dar tempo de eu falar tudo, mas no livro aí nós compartilhamos tanto o chamado de Moisés, quanto o chamado de Davi. Moisés foi chamado com 80 anos para liderar uma célula. Tem alguém aqui de 80 anos?
Moisés foi chamado aos 80 anos para liderar. Davi foi ungido quando tinha dos 12 aos 17 ali. Ou seja, está todo mundo dentro dessa faixa. Moisés era gago, Moisés não conhecia Deus, porque Deus apareceu para ele a primeira vez ali na sarça ardente. E Deus só falou para ele, vai lá fazer isso. E ele falou, mas como que eu vou fazer isso? Nem sei quem é, nem sei como é que faz, não sei o que falar. Como é que eu vou falar para a pessoa acreditar que é Deus? E eu vou falar que é um Deus, que nome? Ele falou, eu sou. Meu Deus. Aí Moisés vai lá e tudo aquilo acontece, se torna um dos maiores líderes extraordinários que nós temos de referência. Se Moisés não aceitasse o chamado, ele só ia ser um velho que cuidava das ovelhas no deserto. No final ele foi para o deserto também, mas com o propósito de Deus. Já pensou? Moisés liderava mais ou menos 5 a 6 milhões de pessoas. Vai falar que ele não era um bom líder? Moisés era gago, não sabia falar. Tinha hora que Arão tinha que falar por ele. Davi foi chamado quando era jovem. Mas Davi aponta para uma nova estirpe de gente, porque o nome Davi significa amado. Davi também significa nova criatura, ele é o 8º filho. O 8 na Bíblia significa recomeço, ou início de algo novo. Você foi chamado assim como Davi. Mas sabe, irmãos, eu quero finalizar aí já para os finalmente aqui, reafirmando que se você não cumpre o seu chamado, a sua vida será inteiramente vazia. Pode ser cheia de coisas desse mundo, mas esse mundo só vai durar para você de 80 a 100 anos no máximo. E a eternidade toda? Eu estou de olho lá. Não, quero ter uma casa bonita aqui na terra. A Bíblia falou que Abraão, que era riquíssimo, Abraão era rico, morou em tendas. Por quê? Porque ele descobriu que Deus estava fazendo uma casa para ele. Olha o coração desse homem. Ele podia fazer palácios igual Salomão fez, mas decidiu viver em tenda, porque ele estava a qualquer momento à espera de ser chamado para viver na cidade que Deus é o arquiteto. Olha o coração. Então, olha os exemplos que a gente tem. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 1. Olha o que diz. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Verso 2. Pois pela fé, quem? Os antigos, os homens e as mulheres que passaram, pela história, obtiveram um bom testemunho. A sua fé está te dando um bom testemunho. Agora, bom testemunho aqui não está falando de comportamento. Está falando de se cumpriu ou não a vontade de Deus. E aí ele começa a listar, depois você vai ler na sua casa, Hebreus 11. Ele começa a listar os feitos desses antigos. Eu vou só resumir para você o que fizeram. Abel, a Bíblia diz que agradou ao Senhor. Enoque agradou e andou com Deus. Noé foi aquele que temeu, ouviu a voz de Deus. Abraão obedeceu à voz que disse, vai para um lugar que eu te mostrarei. Olha a fé de Abraão. É mais ou menos assim, é como se Deus falasse, vende tudo que você tem, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Aí você anuncia a sua casa, seu carro, você vende todos os móveis, pega tudo e vai para o aeroporto, sem saber para onde vai. Foi isso que Deus fez com Abraão. Vá para a terra que
te mostrarei depois. Como se Deus falar, amanhã eu te falo. Olha a fé de Abraão. E Abraão tinha muita coisa. Sara recebeu o poder de ser mãe. Isaac foi aquele que abençoou Jacó. Jacó abençoou José. José trouxe a salvação para o povo. Moisés recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, considerando que em Deus haveriam maiores riquezas do que no Egito. Esse é Moisés. Josué e Caleb destruíram as muralhas de Jericó através da fé, da palavra. Raabe foi salva, preservada, porque creu no Senhor e acolheu ali os espias. E aí no verso 32, o escritor de Hebreus diz: o que direi mais? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, aos quais por meio da fé, diga, por meio da fé, aos quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam as bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fugas exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu sangue, para obtiverem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, e sim, até em algemas e prisões. Foram apedrejados, aprovados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e cabra, necessitados, afligidos, maltratados. Verso 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Eu não sei você, mas eu quero fazer parte desse grupo. Eu quero que Deus um dia fale a meu respeito, dizendo que eu não era digno desse mundo, ou o mundo não era digno de ter nós aqui. Eu quero que lá na frente alguém, enquanto Jesus não voltar, vai falar a sua história. Olha, esse aqui perseverou, esse aqui seguiu a Deus, esse aqui deu sua vida. Esse aqui plantou, investiu. Esse é o chamado que Deus tem para mim e para você. Amém. Quando Deus chama Maria, aparece um anjo para Maria e diz: Maria, vai vir um Salvador através de você. E ela fica perplexa, recebe isso com muita alegria. E é um desafio enorme para Maria. Por quê? Porque Jesus tinha que vir de uma virgem. Uma virgem naquela época, se aparecesse grávida, muito provavelmente ela cometeu o quê? Adultério ou fornicação. Eram coisas que na época eram punidas até com apedrejamento e morte. Mas ela aceitou tudo. E ela falou para o anjo, falou que cumpra em mim essa palavra. Não se importando com o que aconteceria com ela, não se importando com o que os pais pensariam, porque os pais provavelmente pensaram numa vida confortável ao lado de um homem, mas de repente está grávida, nem casou ainda. Olha as consequências, olha a perda, porque ela tinha o coração voltado para Deus, e ela tinha o desejo de fazer a vontade de Deus. Homens dos quais o mundo não era digno. Você é muito para esse mundo aqui. Você tem tanto poder e glória e vida e brilho que esse mundo aqui não merece ter você. Por isso nós estamos aqui só de passagem. Mas eu quero fazer parte desse grupo. Eu quero ser aqueles que fizeram a vontade de Deus. Eu quero que um dia Deus dê testemunho a meu respeito, dizendo: esse é o Felipe, homem segundo o meu coração. Qual que é o seu desejo? Feche os olhos aí no seu lugar.
que você deseja nesses dias? O que Deus tem falado com você? Nós estamos jejuando, nós estamos pedindo respostas, nós estamos pedindo revelação, nós estamos pedindo experiências. E o que Deus está falando com você nesses dias? Qual que é o chamado que Ele tem ativado aí no seu coração? Talvez você não consiga explicar o seu chamado, talvez você não consiga explicar o que você está sentindo, mas você sabe que o Espírito Santo está chamando você. Você sabe que Deus está chamando você. Você sabe quais são as coisas que têm atrapalhado esse propósito. Você sabe. O Senhor te fala, o Senhor te mostra isso. Eu queria que nessa hora você desse a sua resposta diante de Deus. Você falasse para o Senhor: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Se você tiver liberdade de se ajoelhar aí na cadeira onde você está, numa posição de reverência, mas também de resposta, que isso só tem respeito a você mesmo, isso só diz respeito a você mesmo. O seu chamado é com você. Ninguém nessa vida pode te atrapalhar, ninguém pode impedir você de cumprir o seu chamado, só você mesmo. Mas eu gostaria que nessa hora você respondesse ao Senhor. Fala para o Senhor. Fala: Deus, eu quero fazer parte dos heróis da fé. Eu quero ser esses que o mundo não é digno. Eu quero ser esses achados e aprovados pelo Senhor. Eu quero ser achado hoje, da mesma maneira que o Senhor diz: achei Davi. Acha minha vida, eu quero viver para o Senhor. Eu quero perder e considerar as coisas desse mundo como refúgio, como lixo, diante da sublimidade do Senhor, diante daquilo que o Senhor tem para mim. Eu reconheço que eu sou vazio em mim mesmo, mas o Senhor me completa, o Senhor me enche, o Senhor me dá direção, o Senhor me dá vida, o Senhor me dá força. Fale isso com as suas palavras diante do Senhor agora. Responda ao seu chamado. Da mesma forma que esses homens foram chamados por Deus e tiveram que tomar uma decisão, que seja a sua decisão hoje. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor. Pode cantar. Fala para o Senhor agora. Responda a Ele. Deixe o seu coração externalizar em formas de palavras, de choro. Fala para o Senhor o que você vai viver nesses dias. Fala para Ele o que você quer da sua vida por inteira.